Vamos lá, a gente vai começar agora a falar sobre a Lei 8080, propriamente dita, tá? Como os vídeos ficam muito longos, ficam pesados, acabam ficando chatos, fica um porre de ver mesmo, porque lei é chata de ver, a gente sabe disso. Então eu vou separar, eu vou fracionar, bem fracionado, tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente vai ver sobre as disposições gerais, as disposições preliminares e os objetivos e atribuições da Lei 8080, que é focada no SUS, mas é de todo o sistema de saúde do país. Eu vou tentar tirar o celular de mim, porque eu estou filmando com o celular aqui, vou tentar filmar os slides para você poder acompanhar. E eu vou tentando explicar para vocês, tentar fazer um vídeo não muito longo. Vamos lá? Essa porcaria não tem a opção de pausar, então eu vou ter que ficar mexendo nisso aqui, com vocês aí mesmo. Opa, vamos ver lá como ficou isso. Tá, ok, vou fazer assim, ó. Eu tenho um computador aqui do lado, então eu consigo acompanhar. Não sei se vocês vão ver de trás para frente, porque está na câmera frontal. O que nós temos no cabeçalho? No cabeçalho a gente já tem o que eu diria que é mais importante saber dessa lei. Do que ela se trata. Está escrito lá no cabeçalho da Lei 8.080 de 1900 se trata. Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. O que é importante saber desse trecho que está no cabeçalho? Essa lei que é conhecida, que ela é popularmente conhecida como a lei do SUS, ela não é a lei apenas do SUS, é a lei da saúde. Ela fala sobre as condições para promoção, proteção e recuperação, ou seja, todas as fases consideradas importantes para a saúde. Ela fala sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Isso significa que qualquer serviço relacionado à saúde, seja público ou privado, seja particular, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, está incluso na Lei 8080. Esse cabeçalho é importante você frisar isso, porque em algum momento a banca pode falar, te perguntar do que a Lei 8080 trata e como ela é conhecida e famosa por ser a lei do SUS, talvez uma das alternativas esteja lá falando que ela é a lei do SUS. E não é correto afirmar isso. Isso é apenas a forma como ela é popularmente conhecida. Mas ela é a lei da saúde como um todo, tá bom? Deixa eu trocar de slide aqui. Deixa eu ver se foi. Agora a gente vai começar a tentar entender a ideia do SUS. Eu vou acompanhando aqui na minha apostila, porque a tela está atrás de mim, senão vou ter que ficar virado. Onde essa lei vale? Onde ela tem validade? A resposta é o Brasil inteiro, todo o território nacional. Mas o carinha mora lá no meio do mato, lá no meio da Amazônia. Essa lei vai valer para ele? Ele tem que seguir a lei do SUS com todas as diretrizes? Tem, todo o território nacional. A parte que estiver dentro do país, dentro das fronteiras do Brasil, tem que seguir a Lei 8080, quando se trata de saúde, tá bom? Para quem vale essa lei? Quem deve obedecer essa lei? A resposta tem lá na disposição preliminar. Todas as ações e serviços de saúde, seja pessoa física, pessoa jurídica, seja particular, seja público, seja permanente ou eventual. Ou seja, tudo, qualquer ação de saúde, qualquer serviço de saúde deve obedecer o que está escrito na Lei 8080, tá bom? Qual é o organograma? Porque nós sabemos que tem diferença do sistema público para o sistema privado. Algumas coisas acontecem de uma forma em um e de outra forma em outro. Porque na 8080 tem áreas específicas, tem momentos específicos para o SUS, tem momentos específicos para o serviço privado e tem momentos específicos onde os dois caminham de mãos dadas, tá bom? Quem é o intermediário disso? Quem faz a intermediação disso? O Ministério da Saúde. Está escrito só Ministério ali, mas é Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o responsável por acompanhar a Lei 8080 e passar as diretrizes para o setor privado e as diretrizes do setor público. Aí surgem algumas perguntas, né, que é muito comum de se ouvir. Mas eu não vou seguir a Lei 8080 porque minha clínica é particular. Ou então,
Estou trabalhando nesse hospital temporário, não sou oficial daqui não. Ah não, mas eu sou só um estagiário. Ou então um cara chega pra mim e fala, ah, mas eu tenho um convênio médico. Ou então vem um ricaço, bilionário, seja lá quem for, e fala, mas eu sou rico, tenho o melhor plano de saúde. E essas pessoas perguntam no final, tenho que obedecer a Lei 8080? Sim, mesmo que você seja um estagiário, porque lá na disposição preliminar está escrito, seja permanente ou eventual. Não importa se é uma questão física, se é uma questão... Não é física, falei a palavra errada. Se é permanente ou eventual. Se você é um funcionário contratado fixo ou se você é um temporário. Se você trabalha no serviço de saúde, se você está prestando serviço de saúde, você tem que obedecer o que está escrito na 8080. Você pode ter a melhor clínica particular do mundo. Se você está no Brasil, você tem que obedecer a 8080, tá bom? Agora vamos para as disposições gerais. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Decore essa parte, é direito fundamental, tá bom? É fundamental. Por que eu estou frisando isso? Porque ali para um pouquinho mais adiante, você vai ver que tem uma outra palavrinha que as pessoas confundem muito com isso. Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Aí a gente entra no dever do Estado nesse momento. O dever do Estado é formulação e execução do quê? De políticas econômicas e sociais. Para quê? Visando a redução de riscos de doenças e que assegurem o acesso. Acesso a quê? À saúde, obviamente. Ali embaixo eu deixei de vermelho bem destacado, que diz o seguinte, na Lei 8080. Dentro do artigo 2º, a segunda parte do artigo 2º diz, o dever do Estado não exclui o das pessoas, não exclui o de... Perdão, me engasguei aqui. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Mas como assim? Eu achei que era só o Estado que tinha que cuidar da saúde. Não. A sua saúde é responsabilidade sua acima de tudo. Você é a pessoa mais interessada na sua saúde. Você tem que cuidar da sua própria saúde. O Estado é uma das partes responsáveis. Não é responsabilidade única e exclusiva do Estado. Estava bebendo água aqui. Sua família é responsável pela saúde da família? Sim. A sociedade onde você vive é responsável pela saúde? Sim. Você trabalha em algum local, alguma empresa, ela é responsável pela sua saúde também? Também. Tá bom? Aqui eu desenhei o que está escrito na lei, os responsáveis e de quem pertence o dever, a quem pertence o dever da saúde como um todo. Tem lá Estado, obviamente é um dever do Estado também, mas também é da família, também é da sociedade, também é das empresas, também é da pessoa. Mas como assim da família? Se você está na sua casa morrendo, ou se você está na sua casa lá, e alguém da sua família sabe que tem uma coisa envenenada em cima da mesa, obviamente é dever dessa pessoa cuidar para que os demais não sejam envenenados. É só um exemplo tosco, mas é um exemplo. Das empresas, você trabalha numa empresa que tem produto químico que pode dar câncer, pode fazer mal à saúde de uma forma geral. É dever dessa empresa te dar equipamentos que protejam a sua saúde, para que aquele material não tenha contato direto com o seu corpo, para você não vir desenvolver um câncer, por exemplo. Se algo pode despencar do teto da empresa, a empresa tem que te dar um capacete. É dever das empresas cuidar da saúde, inclusive do meio ambiente ao redor da empresa, que ela não pode descartar resíduos de qualquer forma, de forma aleatória. É dever da sociedade também, seus vizinhos ficam tacando lixo lá, que acabam atraindo animais doentes, que acabam atraindo doenças. É errado, porque a sociedade tem que cuidar da saúde da sua própria família interna e também não pode atingir a saúde do indivíduo vizinho. Então, não é um dever só do Estado, tenha isso em mente, o dever não é apenas do Estado. Aqui a gente vai para os níveis de saúde. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Gente, níveis de saúde não é... você ia perguntar lá e falar, não, o Brasil tem um nível muito bom de saúde. Não é isso, tá? Nível de saúde é uma hierarquia, como se organiza o serviço de saúde no país. Considerando o serviço público, vamos dar aí o exemplo da UBS, que é o serviço
primário. É a sua porta de entrada no serviço. Se você tem qualquer problema, você sempre é orientado a procurar primeiro uma UBS, que é o serviço primário. Vai ser visto as abordagens lá, vai ser avaliada a sua situação. A maioria das questões são resolvidas na UBS, porque é um serviço de acompanhamento, não atendimento imediato. Ela vai acompanhar o que for necessário mandar para a segunda instância, que é o nível secundário, que são as emergências e urgências, ou serviços especializados, é enviado para os serviços especializados, ou para o pronto atendimento, pronto-socorro, caso de alguém passando mal que precisa de um atendimento imediato. E tem o terceiro nível, que é o nível de alta complexidade, que são os hospitais, que o foco deles é que está lá na sua casa com uma dor de cabeça, isso é na UBS. O foco dos hospitais é fazer intervenções, seja cirúrgica, seja atender um baleado, seja fazer um parto. Esse, que é o nível terciário, que são os hospitais, a ideia é que eles respondam pela menor parcela possível. Que a ideia é que o mínimo de pessoas possíveis precise chegar ao ponto de precisar fazer uma cirurgia para remover uma bala do corpo, por exemplo. Entende? Diferente de pessoas que estão com uma coceira ou que estão com uma dor de cabeça que a qualquer momento você pode ter, seu vizinho pode ter, seu irmão, seu parente, sua mãe, sua avó, seja lá quem for, pode ter. Já uma pessoa baleada, a ideia é que aconteça-se, ou não aconteça, né? Mas a ideia é que se acontecer, seja um caso raro ou isolado. Agora ali na segunda parte, a saúde é determinada e condicionada. Lembra que eu falei para vocês decorarem lá em cima que no artigo 2º está falando que a saúde é um direito fundamental do ser humano? A saúde é um direito fundamental, ela não é um direito incondicional, porque a saúde ela apresenta condições. Existem condições para que o sujeito tenha saúde, é considerado um sujeito saudável. E isso não tem a ver com doença, que as pessoas confundem muito saúde com presença de doença e doença com ausência de saúde. Não é assim que funciona. Quais são os itens que condicionam e determinam a saúde? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais, condição de bem-estar físico, mental e social. O que entende-se aí? Lembrando que tudo isso que está nessa lei partiu do movimento popular, que eu contei lá na história do SUS, na história da saúde pública. A sociedade entendeu que pessoas que não tinham saúde, que não tinham nenhuma doença, muitas vezes não tinham saúde também, mesmo não tendo nenhuma doença. Porque ela não tinha uma alimentação digna, não tinha uma alimentação adequada, às vezes não tinha onde morar, não tinha acesso ao saneamento básico, alguns não praticavam atividade física, não tinham um momento de lazer, não conseguiam ter acesso a bens e serviços essenciais. E isso, de uma forma geral, vai afetando a saúde do indivíduo. E é por isso que a lei determina e especifica esses itens que são determinantes e condicionantes da saúde, tá bom? Aqui eu coloquei uma observação minha mesmo, ali embaixo, que é o que condiciona a saúde? É a falta de doença? A resposta é não. É possível viver de forma saudável, mesmo tendo uma doença. No próximo slide ali eu coloquei só o organograma da saúde, como que acontece, tem as UBSs embaixo, que é o serviço primário, tem o nível secundário, que são os centros especializados, e o nível terciário, que é a alta complexidade, que são os hospitais. E logo abaixo eu coloquei um casal idoso correndo na praia, simplesmente para frisar o seguinte: você olhando essa foto, você não sabe se eles têm diabetes, você não sabe, porque é muito possível que eles tenham algum problema de saúde, mas que levem uma vida saudável, que eles tenham alguma doença, mas que eles levem uma vida... E sim, todo o sistema que impacta na vida do cidadão. Lá no artigo 4º, o que é o SUS? É um conjunto de ações e serviços, é um texto bem grande que você vai ler lá no 8080, mas o importante você decorar é conjunto de ações e serviços da saúde mantidos pelo poder público. Ações e serviços mantidos pelo poder público é SUS. O texto não é pequeno. Quando cair se a prova perguntar isso para vocês, se tiver alternativa com texto pequenininho, fica completo. Tem que começar com ações e serviços de saúde e terminar mantido bem grande, que está lá no artigo 4º do 8080. Aí tem uma observação.
A iniciativa privada, ela poderá participar do Sistema Único de Saúde, SUS, sim, mas apenas em caráter complementar. E o que é caráter complementar? A gente vai ver isso lá pra frente, tá bom? Mas é importante saber que serviços privados, serviços particulares podem participar do SUS, mas de forma complementar. Eles não são oficialmente do SUS. Eles vão em algum momento, se necessário, prestar um suporte para o SUS. Quais são os objetivos do Sistema Único de Saúde? Lembra dos fatores condicionantes e determinantes que eu falei agora há pouco? Primeiro objetivo do SUS é identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então o SUS trabalha com relatórios, com sistemas, com pesquisas que relaciona, que identifica esses itens, esses fatores que são condicionantes e determinantes para a saúde. E ele tem essa função, esse objetivo de identificar o que impacta na saúde da população e também de divulgar, tá bom? Formulação de política de saúde. É o objetivo do SUS. Lembra que nasceu de um movimento popular, que é uma conquista popular, que conseguiram, na 8ª Conferência de Saúde, participar da formulação da política de saúde naquele momento, então passou a ser um objetivo do Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública do país, participar da formulação da política de saúde do país. E o terceiro objetivo que está ali é assistência às pessoas. Por que esse item é importante? Porque até aquele momento na história da saúde pública, o SUS, o SUS nem existia, para falar a verdade, mas a saúde pública naquele momento não focava na assistência às pessoas. Era um sistema muito complicado e muito defasado, muito cheio de dificuldades para a população de uma forma geral. Então, é o objetivo do SUS assistência às... Não está escrito trabalhadores, não está escrito ricos, não está escrito pessoas, tá bom? Eu acredito que no próximo slide... Ah, sim, tem mais um item aqui no próximo slide. Não confunda objetivos com princípios. Objetivos é o que o SUS pretende fazer e princípios é filosofia de como será feito. Estão incluídas, ou seja, onde tem dedo do SUS, execução de ações, vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica e farmacêutica. Participação nas formulações de políticas de saneamento básico, formação de recursos humanos na área da saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, politicamentos, equipamentos, insumos imunológicos e participação de sua produção. Ou seja, a execução de ações que envolvam vigilância sanitária ou de ações epidemiológicas, o SUS está sempre no meio. Participação na formulação da política do saneamento básico do país, ela não é feita sem a presença do SUS, tá bom? Sem a presença do SUS como instituição. A formação de recursos humanos na área da saúde. A sua esquina, que tem o curso de medicina, o curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, seja lá o que for na área da saúde, tem sempre SUS metido no meio, porque esses profissionais eles são avaliados pelo sistema público, eles têm aula de sistema público, de saúde pública. Esses profissionais eles precisam conhecer a ideia do SUS para poder se formarem. Então, mesmo na formação, mesmo no momento do sujeito estudando lá na faculdade ou no curso técnico, no curso que ele esteja fazendo, o SUS participa. A colaboração da proteção do meio ambiente. Você entende que se alguma empresa, algum cidadão, alguma pessoa for lá e jogar um monte de óleo no rio, pode afetar a saúde de todo mundo? Se a água não for tratada adequadamente e for para a torneira de todo mundo beber, vai ficar todo mundo doente? Então, todas essas ações têm o dedo do SUS. Sim, tem a participação do SUS. Política de medicamentos, através da Anvisa, tá bom? Agência Nacional de Saneamento Básico. Imunobiológicos, outros insumos, e inclusive na sua produção. Ou seja, se tem uma empresa lá que fabrica medicamento, fabrica alguma coisa desse sentido, tem algum tipo, pelo menos, de fiscalização do SUS, tá bom? Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Tudo que tiver nessa lei é de interesse para a saúde, tá bom?
Fiscalização e inspeção de alimentos, águas, bebidas, como eu falei anteriormente, para o consumo humano. Controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização, substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Isso tudo que a gente acabou de listar tem a ver com a saúde? Impacta na saúde? Sim. Então tem dedo do SUS. Incremento e desenvolvimento científico e tecnológico. Novamente, esse incremento de desenvolvimento científico e tecnológico com foco em saúde, tá bom? Política de sangue e seus derivados. Opa, vem aqui. Sim. Agora vamos lá. A banca pode pedir definições para o que é vigilância sanitária. Está escrito lá na Lei 8080. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários da produção, circulação de bens e na prestação de serviços de interesses da saúde. O que é vigilância epidemiológica? Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Prevenção e controle das doenças. Para ter uma síntese, é a última linha. Vigilância epidemiológica, prevenção e controle das doenças. Nota, o tópico vigilância epidemiológica está relacionado a doenças de notificação compulsória, que está lá no edital. Então, decore aquela lista. Decore aquela lista porque não tem o que fazer a esse respeito. É uma lista de doenças que a banca pode colocar qualquer uma na prova. E você tem que saber, como são 4 alternativas, eu acredito que a banca vai colocar pelo menos 4 doenças nas alternativas. E você vai ter que saber qual é a de notificação compulsória. A lista não é tão grande assim. É uma lista fácil de decorar, fácil de memorizar, mas não tem o que fazer. Você tem que decorar a lista. Aí a gente entra em saúde do trabalhador. O que é saúde do trabalhador? Segundo a 8080, entende-se por saúde do trabalhador atividades que se destinam à promoção e proteção da saúde, recuperação, reabilitação dos trabalhadores. Detalhe importante aí no final. Submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. O cara que ficou doente na casa dele porque ficou tomando gelado, porque ficou fazendo alguma coisa, não está incluso na situação de saúde do trabalhador. O cara que caiu da escada na casa dele trocando uma lâmpada não pode chegar na empresa e querer ser atendido pela saúde do trabalhador. Aí foi uma questão doméstica. A saúde do trabalhador, ela foca nos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, tá bom? Se não é condições de trabalho, não entra em saúde do trabalhador. Aqui nós temos o que a saúde do trabalhador abrange, não vou entrar nisso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já tem 23 minutos. Isso é importante você ler. E aqui, quem aqui usou o SUS hoje? Quem nunca usou o SUS? Que eu já ouvi isso, já ouvi gente chegar para mim e falar que nunca usou o SUS, porque tem convênio, tem não sei o quê. Mas dentro de tudo isso que nós vimos hoje, o que nós vimos nesse vídeo agora que eu passei para vocês, é impossível não usar o SUS. Não importa o cara mais rico do país. Dentro do Brasil, todo mundo usa o SUS. Todo mundo usa o SUS. Alguns mais, alguns menos. Mas todo mundo usa o SUS, tá bom? Por quê? Vamos pro próximo slide. Muito simples, onde o SUS está? Você sabe onde o SUS está? Na sua pasta de dente. No shampoo que você usa para dar banho no seu filho, pode ser o shampoo mais caro, mas ele está lá. Na água que você usa para beber, para tomar banho, no seu protetor solar, na comida que você come ali no restaurante, seja ele self-service, seja ele por quilo, seja ele à la carte, seja ele o que for, você tem o trabalho do SUS de formas muito presente, através da Anvisa, através de assistência epidemiológica, através de saúde do trabalhador,
através de vacinas, porque você pode ser a pessoa mais rica do mundo e está morando no Brasil, você vai ter que tomar alguma vacina, então você tem acesso ao SUS. Você bebe água porque ninguém vive sem água, e as políticas de tratamento de água, elas vêm do SUS, e quem aplica elas é a Anvisa. A todos os produtos de higiene pessoal, não importa qual você use, passa pelos critérios e políticas do SUS. Então não é possível morar no Brasil, mesmo sendo a pessoa mais rica do país, sem usar o SUS. Todo mundo usa o SUS. Alguns mais, alguns menos. Mas todos usam, tá bom? Bom, esse vídeo acaba aqui. No próximo vídeo nós vamos falar dos princípios. Vai ser um vídeo... Eu acho que é o vídeo mais interessante da 8080, é o momento mais interessante da 8080, é o mais gostoso também. E vamos lá, no próximo.